que respeitar. Agora vocês imaginem aquelas várias pessoas únicas, unidas numa só fé, num só propósito, cristão bíblico, mas que são pessoas diferentes. E temos que respeitar essa individualidade. Outra coisa que a ditadura da fé faz, ela nos desumaniza. A ditadura da fé nos desumaniza e, por conseguinte, ela nos coisifica. Existe uma espécie de hedonismo evangélico sendo pregado nos púlpitos. Não se admite que o crente ele se entristeça, que ele tenha emoções negativas, que ele chore, que ele fique angustiado. Doenças psicológicas como a depressão, por exemplo, são vistas como coisas do demônio. Doenças mentais são vistas como coisas do capeta, e nem sempre são. A gente não nega a ação do inimigo na mente humana. Não negamos as possessões demoníacas. Mas às vezes o diabo ele aparece de formas mais sutis, onde a gente não se recusa a ver. Então, a ditadura da fé, ela faz isso. Parece que a tristeza, as decepções, as frustrações, o medo e outras emoções negativas não fazem parte da vida. E isso é algo que nós vemos um pouco também no mundo secular, não é só no meio evangélico não. E a gente tem absorvido essa filosofia do mundo pós-moderno, né, que não aceita o sofrimento, é o prazer agora, é o prazer imediato, individualista. E parece que a teologia evangélica, ela tem absorvido um pouco isso, ou muito. A teologia da prosperidade, ela segue um pouco essa linha, né, dessa espécie de hedonismo evangélico, em que o crente ele não pode, em hipótese alguma, se entristecer ou ficar angustiado, ou coisa desse tipo, né? Vivemos sob o ideal de uma felicidade utópica que nos é imposta como o mandamento de Deus, o que é pior, né? Como é o mandamento de Deus. É um dos tentáculos da ditadura da fé. Eu já ouvi pregadores de projeção internacional afirmar que quem está triste está em desobediência a Deus, a palavra de Deus, porque a Bíblia ordena: alegrai-vos no Senhor. Eu não estou falando pastor da prateleira de baixo não, que nem eu. Estou falando de gente que está na televisão, gente séria, gente de Deus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando transmitimos esse tipo de mensagem, porque passamos a ideia de que os crentes que são pessoas não sejam pessoas. Gente, a tristeza, o choro, a angústia faz parte da nossa existência humana, da nossa vivência humana. A gente se frustra, as coisas não acontecem como a gente quer sempre. O tudo posso naquele que me fortalece, escrito por Paulo em Filipenses, é tão mal interpretado esse versículo. Tudo posso, não no sentido de que posso ter tudo o que quero, mas no sentido de que posso, naquele que me fortalece, atravessar qualquer circunstância. É uma forma de desumanização essa filosofia da ditadura da fé, e penso que Deus não concorda com isso, a maneira como estamos desumanizando as pessoas. Alguns pastores são campeões em desumanizarem-se a si mesmos, né? Alguns pastores eles gostam de se apresentar como super-heróis dotados de superpoderes espirituais, messias salvadores da pátria, seres quase míticos, divinos, pertencentes a uma classe sacerdotal superior e diferenciada, ao contrário daquilo que ensina o Novo Testamento e a teologia pastoral, e destituídos de fraquezas humanas. Tem pastor que não admite que ele tem fraquezas, que ele se entristece como qualquer outro ser humano. Uma vez um menino da nossa igreja, hoje ele já está um mão de 20 anos, a gente estava numa reunião e falava, uma reunião de pastores, de obreiros na verdade, e falávamos sobre que ninguém é perfeito, e ele me perguntou: nem o senhor é perfeito, pastor? Eu falei: não sou perfeito. Agora de onde veio essa ideia da cabecinha dele que o pastor é perfeito, né? É uma coisa terrível isso, né? A gente não pode se esquecer de que até Jesus, que era Deus e se fez homem, como homem, Jesus sentiu medo. Ele não sentiu medo no Getsemane? A gente pode aqui nos debater aqui e falar: que medo foi esse? Medo
da perda da comunhão com o Pai, medo da crucificação, medo dos flagelos romanos. Ele teve medo. Jesus se angustiava. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus se entristecia. E eu acho que ele não deixou de ser crente por isso, né? Vamos pegar os salmos, os músicos que estão aqui. Os salmos são canções, expressão da poesia hebraica, em que os salmistas, eles expunham os sentimentos, expunham e testemunhavam os sentimentos, as emoções que estavam sentindo, de acordo com as experiências que eles vivenciavam. Os salmistas, gente, eles expunham todo o seu medo, as suas angústias, os seus temores, as suas incertezas quanto ao futuro. Mas eles não deixaram de ser crentes por causa disso. Pelo contrário, junto com a expressão das suas emoções, eles demonstravam que criam num Deus que era maior do que os seus problemas e maior do que as suas incertezas. É essa sempre a mensagem final. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não nos desumanizarmos e não desumanizarmos as pessoas. Os crentes são pessoas, gente. Os crentes são gente. Tem crente se culpando porque está sentindo tristeza, ou porque está com dúvida, ou passando por uma situação emocional, psicológica conturbada. E ele começa a achar que Deus está zangado com ele, quando na verdade Deus está estendendo a mão, querendo ajudar para fazê-lo superar aquele momento difícil emocionalmente falando. Já estou quase encerrando, tá, pessoal? Por último, a ditadura da fé, ela impõe o seu autoritarismo, ou ela transforma pessoas, especificamente aí os líderes, ministros cristãos, pastores, em pessoas autoritárias. Às vezes por personalidade, aquele líder ou pastor, ele já é autoritário, ou por criação, por desenvolvimento, ou pela escola eclesiástica em que ele se desenvolveu, ele aprendeu que ser líder é ser um líder autoritário. Ou às vezes a pessoa é uma pessoa insegura. Era uma pessoa insegura, então ela tenta superar a sua insegurança de ser criticado, de não ser aceito, impondo autoritarismo. Ou pode ser que o pastor tenha distúrbios psicológicos mesmo, ou até psiquiátricos. Isso é muito sério. A gente tem até pastor que não é convertido, imagine, se não tem pastor que tenha problemas psicológicos e psiquiátricos. Transforma essa gente em seres intocáveis, com superpoderes espirituais, os quais não toleram ser questionados ou desobedecidos em quaisquer circunstâncias. Eu não estou aqui pregando contra o princípio da autoridade espiritual. A Bíblia diz que os pastores são autoridade espiritual na igreja, são líderes. Creio no chamado divino para o pastorado. Creio que os pastores são divinamente chamados pelo Senhor, escolhidos, vocacionados. Hebreus capítulo 13 diz que os pastores devem ser obedecidos. Agora, isso não significa que o pastor ele tem que agir como um pequeno Hitler, como um imperador, como um déspota. Não podemos usar da autoridade que Deus nos deu para oprimir as pessoas, usar as pessoas. Então isso não tem nada a ver com pastorado, isso tem a ver com outra coisa, esse tipo de comportamento. Então a ditadura da fé transforma pastores cristãos em líderes opressores, em nome da fé em Cristo, porque é em nome da fé que eles têm que fazer isso, em nome da fé cristã, há pastores que amaldiçoam de púlpito as ovelhas do Senhor. Em nome da fé em Cristo, há pastores que amedrontam as ovelhas de Jesus, fazendo terrorismo religioso. Eu já vi pastor falar o seguinte: se você for para outra igreja, você nem vem aqui pedir a bênção para mim, porque eu não vou te abençoar. Ou se você for para outro ministério, você já está amaldiçoado. Bonito isso, né? Outro dia uma irmã escreveu para mim, de uma outra igreja, não sei nem de que cidade que é, ela não quis falar. E ela estava amedrontada, porque o pastor lançou o filho dele como candidato a vereador na cidade.
vereador, deputado, não me lembro, alguma coisa assim. E ela estava apavorada. Por quê? Porque ele fez o povo da igreja entrar numa aliança com ele e com Deus, de que cada membro da igreja ia conseguir 15 votos para o filho dele. E que quem não trabalhasse em favor disso ou não conseguisse, estaria amaldiçoado por Deus. Aí eu pergunto, quais são os interesses que uma pessoa dessa tem no reino de Deus? Será que esse cara não está no lugar errado, não? E essa irmã estava amedrontada, porque ela falou assim, pastor, ela escrevendo para mim, eu não quero desobedecer meu pastor, mas eu sei que ele não está certo. O que eu faço? Então olha só, gente, as pessoas por boa fé, por temor a Deus, elas entram nessa ditadura da fé, que transforma pastores em opressores. E eu falei para ela, minha filha, se você sair dessa igreja, você pode ficar tranquila que Deus não vai mandar um raio sobre a sua cabeça, não. Pode ficar tranquila. A gente não foi chamado para isso, gente. Meu colega pastor lá, o pastor Ronaldo, que pastoreia a igreja comigo, falou que ele ouviu um pastor americano muito conhecido por questões éticas, não vou citar o nome aqui, mas todos vocês conhecem, dessa linha neopentecostal da linha da prosperidade. E ele falava o seguinte, ele orando, ele disse, Senhor, amaldiçoa todos os meus inimigos. Jesus não mandou a gente abençoar os inimigos? E agora a gente vai orar para Deus